15 coisas banais que mudaram com o tempo. Algumas décadas atrás, as pessoas nem imaginavam um computador portátil ou um celular touchscreen. Na verdade, o primeiro computador nem caberia em uma sala. Telefones pareciam completamente diferentes também, e eram algo que só pessoas realmente ricas podiam ter. E você não pode nem imaginar o quanto galinhas e cachorros mudaram. Então agarre-se em nossa máquina do tempo e veja como eram e quando foram inventadas algumas coisas que conhecemos tão bem. Número 15. Roupas de banho. Os primeiros maiôs surgiram no século XVIII e não se pareciam em nada com os biquínis modernos. Um vestido com babados, roupas íntimas e um gorro. Era isso que as mulheres precisavam usar para nadar. Todo esse traje extra desapareceu apenas no início do século XX. Ele foi substituído por maiôs de malha ainda modestos. E o biquíni que todos nós conhecemos e amamos fez sua estreia em 1946. Quanto à própria palavra biquíni, há uma história interessante por trás dela também. Naquele ano, 1946, os Estados Unidos estavam testando armas nucleares no Pacífico Sul, no atol de Bikini. Esses testes foram um tema quente da época. É por isso que o estilista francês que criou um maiô de 2 peças, que era algo absolutamente novo no mundo da moda, decidiu chamar sua inovação de biquíni. Essa peça de roupa devia ter o mesmo efeito explosivo sobre os homens que uma bomba nuclear. Então, você concorda com isso? Número 14. Ferros de passar roupas. Os primeiros ferros surgiram na Grécia Antiga. Na verdade, não era realmente um ferro, era mais uma barra de ferro quente. Na China, no século I a.C., as pessoas usavam panelas de metal cheias de brasas. Construções semelhantes, caixas de ferro cheias de brasas, apareceram mais tarde em outros países. As brasas precisavam ser aeradas, por isso mais tarde anexaram um folha aos ferros. Na Índia, em vez de brasas, as pessoas queimavam cascas de coco, que eram mais baratas e geravam tanto calor quanto as brasas. Objetos moldados, mais semelhantes ao que conhecemos como ferros modernos, apareceram na Europa no século XVIII. As pessoas também costumavam colocar carvão neles e os aqueciam em fogões. Eles eram feitos de ferro fundido e pesavam mais de 5 quilos. Fala sério, não precisavam frequentar a academia. Número 13. Filmes. Graças aos fundos verdes e às imagens geradas por computador, os cineastas hoje em dia podem gravar um filme em Roma ou em Marte. Mas são necessários alguns anos para planejar, meses para fazer e milhares de pessoas para criar a maior parte dos grandes blockbusters. Por isso, é difícil imaginar a cinematografia em seus primeiros anos, porque os primeiros filmes eram realmente primitivos pelos padrões atuais. Eles eram feitos em uma única cena, sem edição, quase nenhum movimento de câmera e nenhuma iluminação especial. O cinegrafista era ao mesmo tempo diretor, editor e iluminador, se o filme fosse um pouco mais avançado. Quanto à primeira exibição comercial, aconteceu em 28 de dezembro de 1895, em Paris, quando foram exibidos 10 curta-metragens dos irmãos Lumière. Os primeiros filmes eram em preto e branco, mudos e com menos de 1 minuto de duração. Os primeiros estúdios de produção de filmes surgiram em 1897 e um pouco depois vimos a aparição de câmeras rotativas. Os cineastas também começaram a introduzir efeitos especiais. Número 12. Navalhas. Acredite ou não, a arte rupestre nos diz que as primeiras lâminas apareceram em tempos pré-históricos. As pessoas raspavam os cabelos com a ajuda de dentes ou conchas de animais afiados, que foram posteriormente substituídos por facas. No primeiro milênio antes de Cristo, navalhas de ferro foram inventadas e usadas até meados do século XIX. Quanto aos aparelhos de barbear que conhecemos hoje, só existem há muito pouco tempo. Foram inventados na década de 1970. Número 11. Armazenamento de dados. Os discos rígidos modernos podem armazenar terabytes de informações e milhões de arquivos. Mas os primeiros dispositivos de armazenamento de dados eram fitas magnéticas e cartões perfurados. Eles nada mais eram que pedaços de papel duro com alguns buracos colocados em certas posições. Geralmente eram usados para controlar máquinas automatizadas ou mais tarde para processar dados.
Mas uma das primeiras formas realmente populares de armazenamento foi, claro, o disquete. Alguém de vocês lembra dessas coisas? Tinha uma capacidade tão pequena que só podia armazenar algumas poucas fotos. Número 10. Jogos de computador. Em 1940 foi inventada a primeira máquina de arcade Nimatron. Ela não tinha gráficos, apenas lâmpadas. Foi criada por um físico nuclear, o Dr. Edward Uller Condon. A ideia do jogo era que os jogadores precisavam vencer a máquina escolhendo o número de luzes que precisavam ser apagadas de algumas linhas de luz. Parece complicado para algo do nosso tempo, eu sei. Quanto aos jogos de computador como os que temos hoje, algo que parecia remotamente com gráficos foi criado cerca de 20 anos depois, em 1961, em um jogo chamado Space War. Mostrava duas naves espaciais lutando em um céu cósmico cheio de estrelas. Com o tempo, personagens humanos apareceram e os artistas eventualmente aprenderam a modelar seus rostos usando pessoas reais. Por exemplo, Max Payne foi criado baseado no roteirista do jogo, Sam Lake. Número 9. Cartões SD. Como mencionamos anteriormente, agora temos uma impressionante capacidade de armazenamento de dados comparado a anos atrás. O favorito de todos os tempos quando se trata de fotografia é o cartão SD. Você pode guardar de centenas a milhares de fotos na palma da sua mão. Mas esses cartões convenientes e compactos costumavam ser muito maiores. O dispositivo de memória era conectado à parte de trás da câmera e ficava dentro de um cassete de metal especial. Esse dispositivo adicionava muito peso extra, deixando essas câmeras pesadas, volumosas e desconfortáveis de segurar. Número 8. Bananas. Isso pode ser um pouco chocante para você, mas as bananas nem sempre foram iguais às que compramos normalmente hoje em dia. Essa fruta mudou muito ao longo do tempo. As primeiras bananas foram cultivadas há cerca de 7.000 anos na Ásia, onde a atual Papua Nova Guiné está localizada. Elas pertenciam originalmente à espécie Musa acuminata. Isso significa que tinham pequenas vagens que pareciam um pouco com quiabo. Mais tarde, porém, foram cruzadas com as espécies Musa balbiciana de banana silvestre, o que resultou no fruto que conhecemos hoje. Infelizmente, é praticamente impossível ver as bananas originais. O lado positivo dessa evolução é que a fruta de hoje em dia é muito mais saborosa e mais cheia de nutrientes do que a sua ancestral. Número 7. Carrinhos de bebê. Os primeiros carrinhos de bebê eram mini versões de carruagens puxadas por cavalos, e as crianças só poderiam ficar sentadas neste tipo inicial de carruagem. Quanto a transportar o seu bebê em uma tipóia, essa é uma tradição muito mais antiga. Encontramos na arte egípcia antiga imagens de crianças sendo carregadas em faixas. Por volta de 1306 d.C., Giotto criou um afresco representando Maria carregando o bebê Jesus em uma tipóia. Uma maneira de transportar seu bebê testada pelo tempo. Eu diria que é uma evidência bastante confiável. Número 6. Camuflagem. A primeira camuflagem militar fez sua aparição no final do século XIX e foi usada ativamente durante a Primeira Guerra Mundial. Mas não apenas escondia pessoas, podia até esconder navios inteiros. A camuflagem moderna tem muitas cores e padrões diferentes, dependendo do país e do ambiente em que é usada. Número 5. Cachorros. Séculos de criação de cães mudaram nossos companheiros caninos mais do que você imagina. O pastor alemão costumava ser 13 quilos mais leve e era considerado um cão de tamanho médio. O atlético Bull Terrier se transformou em um cachorro com um abdômen mais largo e um crânio diferente. Infelizmente, essas mudanças ao longo do tempo são responsáveis por desenvolver muitos problemas de saúde nesses cães. Os pastores alemães, por exemplo, são propensos à displasia de quadril. E Bull Terriers sofrem de problemas diferentes, de dentes extras à perseguição incontrolável da cauda. Número 4. Laptops. O primeiro computador portátil, o Osborne One, apareceu em 1981. Pesava cerca de 11 quilos e custava quase $1.800. Isso seria um pouco mais de $5.000 hoje. Possuía apenas 64 KB de RAM.
3 portas, uma para conectar o modem e um monitor monocromático de 5 polegadas. Número 3. Touchscreen. A tela sensível ao toque foi inventada nos Estados Unidos em 1972. Ela consistia em um monte de blocos infravermelhos de 16 por 16. Não importa quão primitivo eles eram, as pessoas ainda poderiam escolher uma resposta pressionando o ponto necessário na tela. E apenas 10 anos depois, a empresa Hello Graphics apresentou uma televisão touchscreen para o mundo. Infelizmente, as telas sensíveis ao toque não se tornaram muito populares nessa época, restringindo seu uso a alguns aparelhos na área da medicina e do setor industrial. Número 2. A indústria da beleza. Se olharmos para os procedimentos cosméticos do século passado, podemos pensar que eles eram realizados com algum tipo de dispositivo de tortura. Mas não, esses capacetes, capazes de provocar pesadelos, simplesmente mediam o rosto de uma pessoa, para que os maquiadores soubessem quais áreas deveriam ser salientadas ou escondidas pelas maquiagens. A cosmetologia moderna deu um enorme passo e, graças a Deus, essas grandes máquinas assustadoras ficaram no passado. Alguns procedimentos hoje podem até ser realizados em casa. Número 1. Galinhas. As galinhas tornaram-se maiores nas últimas décadas, especialmente no peito e nas pernas. Dizem que isso é devido aos hormônios e esteroides que elas consomem em seus alimentos. Os agricultores, no entanto, afirmam que esse crescimento é causado pelo fato de que as galinhas são criadas em condições mais modernas agora, e então a sua saúde melhorou. Em quem devemos acreditar? Quais coisas do passado você acha que mudaram mais drasticamente? Conte-nos nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever para ficar no lado incrível da vida.